Imagine um livro em que você pudesse encontrar ao mesmo tempo história, literatura e muita informação sobre as bases do que foi a Segunda Guerra Mundial, no particular, o Estado nazista. Esse livro existe. É o livro O Cemitério de Praga, do Umberto Eco. Um livro fantástico que, apesar de parecer ser uma segunda Bíblia pelo seu volume, você consegue devorá-lo em questão de poucos dias, já que de forma brilhante o mesmo autor do livro e filme O Nome da Rosa consegue captar todo o cenário de falas, discursos falaciosos, paranoias, fake news que foram propagadas por personagens históricos e que corroboraram para a construção de um discurso antissemita, antijudaico nesse ocidente/cristianismo dos séculos 19, 20 e que ajuda a explicar imagens como essas que vocês estão vendo aí em tela. Esse cuidado do Umberto Eco já começa no título do livro, O Cemitério de Praga, que é um cemitério judeu que de fato existe em Praga e que foi a base de muitas fake news propagadas contra os judeus nesse contexto do século XIX. Mas isso eu só vou te contar melhor depois da vinheta. Umberto Eco, que ficou mundialmente conhecido com o livro O Nome da Rosa, que depois se tornou filme e mais recentemente série, nos faz um novo convite a conhecermos agora não a Idade Média, mas o contexto do século XIX, que levou às bases da formação do pensamento do Estado nazista. Se você gosta de história, mas também ama literatura, esse é o livro que você precisa conhecer. Um livro com quase 500 páginas, em que dos mais de 50 personagens apresentados, apenas um não existiu. Apenas um é ficcional, que é Simonini. E é por meio de Simonini que Umberto Eco vai apresentando falas e eventos que de fato aconteceram nessa Europa do século XIX e que apresentam elementos que corroboraram para que Hitler, em Mein Kampf, pudesse produzir todo o seu discurso de ódio contra os judeus. E, simultaneamente, nos ajuda a entender também como que algumas igrejas, no contexto da primeira metade do século XX, apoiaram o Estado nazista. Essa reconstrução já começa com o título do livro, O Cemitério de Praga, que é um cemitério judeu que de fato existe e onde teorias conspiratórias foram desenvolvidas de que rabinos estariam supostamente se encontrando para promover uma tomada mundial do poder e oprimir outras culturas, outras religiões, outras raças. Lembrem-se que nós estamos falando do contexto do século XIX, onde impera a ideia de um darwinismo social e que há então diferentes raças, umas mais puras que as outras. Ora, para além do próprio cemitério, é a partir das memórias de Simonini, que é um personagem, como eu falei, que não existiu e que sofre de dupla personalidade. Então, para tirar a dúvida se ele sofre de dupla identidade ou de fato há esse outro indivíduo morando em um ambiente secreto dentro da sua casa, ele decide então, a partir de uma sugestão por nada mais, nada menos que Freud, produzir
suas memórias. E é a partir das suas memórias que nós vamos vendo esse cenário de base antijudaica. E, ao mesmo tempo, também vamos acompanhando todas as transformações do ponto de vista social, econômico, político, que impactaram essa Europa, no particular, do século XIX. Entre eles são personagens citados históricos, como eu já falei, Freud, Marx, Dumas, Flaubert, entre tantos outros. E não são só personagens citados, mas também falas ditas de fato por esses personagens. E é a partir dos diálogos entre esses personagens históricos e Simonini que nós vamos vendo a questão judaica sendo desenrolada, sendo desenvolvida e apresentando sempre como um problema. Por exemplo, a partir do livro de Umberto Eco, ficamos sabendo sobre as origens de um texto antissemita chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, que seria um texto forjado para dar as bases de um discurso antijudaico e de opressão, logicamente, à comunidade judaica. E que serviu de base, diga-se passagem, para a produção do Mein Kampf, de Hitler, e todo o tom dado pelo Estado nazista à comunidade judaica. Outro exemplo que nós somos informados no livro é sobre o caso Dreyfus, que foi um oficial francês judeu que foi acusado, isso foi amplamente notificado na época, de vender informações para os alemães. Ora, e é a partir de toda a repercussão que nós percebemos que essa acusação não passava de uma crítica, um discurso aberto ao fato desse oficial também ser um judeu. É então nesse sentido que o cenário vai sendo todo reconstruído. Passamos a entender então que Hitler e o Estado nazista não estava trazendo nada de novo, mas toda a base de um pensamento ocidental e cristão antijudaico já estava amplamente disseminado, amplamente colocado. O que Hitler teria feito é reunir todos esses casos, esses documentos, em um único material para expressar todo o seu ódio aos judeus. Um ódio que era justificado a partir do princípio de que tudo o que estava acontecendo na Europa de ruim, guerras, conflitos, mazelas, era fruto desse ambiente de conspiratório feito supostamente pelos judeus, que queriam o quê? Derrubar e oprimir os ocidentais / cristãos. Nesse sentido, então, nós percebemos, a partir desse fantástico livro, em que história e ficção se confundem, à luz dos olhos desse personagem ficcional criado por Umberto Eco, de um cenário de forte opressão e mal-estar para com a comunidade judaica. Muito embora esses mesmos judeus também fossem indivíduos nascidos e criados em estados europeus. Agora vocês devem estar se perguntando qual a importância da resenha desse livro para esse canal. Ora, o canal fala sobre cristianismo e experiências religiosas de um modo geral. A importância da leitura do Umberto Eco é uma ótima oportunidade de entender os usos do passado em cima desse personagem, Jesus. Como que Jesus chega no século XIX, primeiras décadas do XX, como um indivíduo que é um não judeu. E, mais do que isso, serve de válvula para expressar todo esse ódio à comunidade judaica. Só isso nos ajuda a entender a presença
de suásticas, o apoio de determinadas lideranças cristãs a Hitler e ao Estado nazista. Aliás, eu queria te fazer um convite. Amanhã, dia 16, o professor Johnny Lang vai estar aqui no canal falando exatamente sobre isso, sobre as apropriações feitas pelo Estado nazista sobre o cristianismo antigo e elementos também de experiências religiosas no período medieval para a construção desse seu discurso opressor e de ódio. Espero vocês e até a próxima!